Deus por sua palavra e pela pregação do mistério e por cada irmão que anda de fé em fé. Colossenses 3, no verso 13, falando ainda sobre perdão. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Falar sobre perdão é um assunto que requer muito tempo e uma visão, uma perspectiva de várias possibilidades, de vários ângulos. Veja você fazendo uma pesquisa no site da iqc.pt, colocando perdão na pesquisa, vão aparecer muitos textos de Billy Graham no seu aconselhamento, respondendo cartas, sempre com o tema perdão. Pessoas que têm dificuldade em perdoar familiares, pessoas que têm dificuldades ou não conseguem perdoar quem está na igreja. É um tema que incomoda e persegue muitas pessoas. Mas por que temos tanta dificuldade assim para perdoar? A ideia de perdão, esta ideia, este conceito, traz em si a ideia, o conceito de prejuízo, de dívida, de alguma coisa que ainda nos custa. Quando alguém quebra alguma coisa de sua estima, ou quando você é ofendido com alguma palavra, uma crítica, ou até mesmo uma brincadeira, você fica magoado, ressentido. E o pior ainda, quando você empresta um dinheiro e essa pessoa não devolve, não paga, você fica com raiva e diz que essa pessoa vai pagar até o último centavo. Regras morais rígidas, ou mesmo condutas éticas, fazem parte de instituições e também de várias religiões. Mas o que a Bíblia ensina sobre como perdoar e para que perdoar? A dificuldade para perdoar está associada aos nossos sentimentos, à dificuldade que nós temos em lidar com as nossas emoções. Sentimento que costumamos chamar de negativos, como ira, como indignação, injustiça, tristeza, tantos outros. Todos estes têm a sua origem em Deus, pois somos criados à imagem e semelhança do Senhor. E Deus também se ira, Deus também fica com raiva, Deus também fica indignado, Deus também sente ciúmes. Mas estas reações, estes sentimentos de Deus, não têm a sua origem no mal, pois Tiago, no capítulo 1, no verso 13, diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Agora a nossa ira, o nosso sentimento de raiva, de injustiça, de ciúmes, tem a sua causa no mal. Nós somos inclinados ao mal. Por isso, então, nós reagimos de tal maneira para nos proteger quando somos atacados, criticados, ameaçados. De alguma maneira, em alguma situação que seja, a nossa reação pode se transformar muitas vezes em pecado e vamos carregar isso por muito tempo, não perdoando, não compreendendo a pequenez daquela pessoa ou a falta de maturidade de quem nos ofendeu. O perdão pode ser e pode ter um custo emocional. O perdão pode ter um custo material também. Mas o único meio de nos livrarmos de uma situação que nós não queríamos nos envolver e que agora estamos sofrendo e padecemos por aquilo que nos atingiu, nós precisamos então assumir o prejuízo e pagar a dívida, mesmo se não fomos nós o causador da dor, do sofrimento, do prejuízo. Vamos ver rapidamente o que vem a ser não perdoar. O que não é perdão? Que muitas vezes classificamos como, eu perdoei. Mas será que é perdão mesmo? Perdão que guarda rancor
não é perdão. Aquela situação que você diz, eu perdoo, mas não esqueci. Olha, eu não me envolvo muito com aquela pessoa, porque uma vez ela me fez isso. Olha, eu perdoei, mas ela lá e eu cá. Isso não é perdão. Perdão gerado por um sentimento de superioridade. Tratar o outro, o ofensor, com desdém, com indiferença, olhando com altivez, dizendo: pobre alma não evoluída, eu jamais faria algo assim. Tá desculpado, vai. Segue o seu caminho. Me deixa seguir para lá. Isso também não é perdão. Se nós temos estas concepções e tantas outras sobre perdoar, no sentido de manter distância, ser indiferente, ignorar, se desviar, ora, você então não está compreendendo qual é o perdão de Deus na sua vida. A diferença com o ofensor, que muitas vezes vem nos agredir com palavras, com críticas, uma brincadeira sem graça e tantas situações adversas. Esta pessoa pode pagar a sua dívida, aquilo que te ofendeu, aquilo que te magoou ou que te prejudicou. Ela pode pagar de uma hora a outra, ela pode consertar ou retratar-se daquele erro, daquele equívoco. Mas nós, com relação a Deus, o nosso pecado, o nosso erro, a nossa ofensa aumenta cada vez mais. Pense nisto. Perdoar não é apenas abrir mão de receber aquilo que nos devem. Perdoar, sim, é pagar pelo ofensor, pagar a dívida daquele que nos provocou. É assumir o erro do outro. Foi isso que Cristo fez lá na cruz do Calvário por cada um de nós. Pense em Romanos, no capítulo 12, no verso 20. O que nós vamos encontrar nessa passagem, no seu contexto de vingança, a vingança pertence ao Senhor. E não devemos pagar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem. E o texto de Romanos 12, no verso 20, diz que devemos colocar brasas vivas na cabeça do outro. Isso querendo dizer que a nossa conduta, a nossa reação à ofensa do outro deve tratá-lo com distinção, com amor, com compreensão, provocando nele, então, com estas brasas vivas, mexer na sua consciência, provocar remorso, fazer com que ele sinta a culpa. É assim que devemos tratar, com amor, porque muitas vezes a pessoa que veio nos ofender, que veio nos machucar, com palavras, com ações, tem lá o seu contexto de vida, as suas frustrações, os seus traumas, as suas dificuldades. E por uma casualidade veio estourar em cima de você, sobrou para você. E assim você se sente atingido, magoado. Puxa, justo esta pessoa. E assim nós devemos tratar com benignidade, com amor. O Senhor Deus enviou seu próprio Filho para vir morrer no nosso lugar, para vir ser julgado no nosso lugar, para subir naquela cruz e levar a nossa culpa, pois nós agredimos ao Senhor, nós ofendemos a Deus, o Criador. E somente o próprio Filho, segunda pessoa da Trindade, é que veio então tomar o nosso lugar. Jesus foi julgado no nosso lugar, considerado culpado no nosso lugar e pagou por aquilo que ele não cometeu. Assim também devemos demonstrar a nossa atitude, nossa reação para com o outro. Você não será capaz de perdoar se não assumir a perda, se não assumir o sofrimento e a dor. O Salmo 69, no verso 4, Jesus, quem diz de modo profético: restituí o que não furtei. E Romanos 15, no verso 3, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriaram. É assim mesmo. Não é a mudança de comportamento que faz um novo homem. Veja então que é o novo homem que faz o comportamento, a mudança. Estudamos isso.
As religiões humanas sempre têm no seu bojo, não faça assim. Porém Deus diz, você não é deste tipo que pratica o mal. Você é diferente. Você já nasceu de novo. E ao crer no Senhor Jesus, o seu velho homem foi morto lá na cruz. Agora o Espírito Santo habita em você, você é uma nova criatura. Portanto, ao ter o novo Espírito, mesmo que você erre, mesmo que você fale com alguém, Deus não vai lhe recriminar, não faça assim. Deus simplesmente vai dizer, você não é assim. Só conseguimos perdoar, portanto, como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, quando trocamos de roupa, quando trocamos o velho homem, crucificado lá na cruz, pelo novo homem, ressurreto em Cristo Jesus, nos vestimos novamente. Nós vamos ver também em Filipenses, no capítulo 2, no verso 6 e 8, o sentimento do Senhor Jesus, que é o mesmo que nós temos que ter uns para com os outros, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e morte de cruz. É assim que devemos reagir, com maturidade, com espiritualidade, com estatura de Cristo. Quem nos ofende, quem nos magoa, ainda é carnal e precisamos tratá-lo com dignidade. Cristo não se importou com a sua reputação, mas esvaziou-se a si mesmo. Ou seja, ele não teve importância na sua reputação, na sua honra. De fazer assim, vai demonstrar então amor, dedicação. É o que precisamos ter no nosso meio. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Vamos prosseguir o nosso estudo na Carta aos Colossenses, no capítulo 13, e neste versículo 13, onde nós nos encontramos. E quero prosseguir este estudo, começando por enviar, como é já hábito, um grande abraço para todos. Hoje, o meu contributo para este estudo vai ser diferente. Vamos ver se consigo ser bem-sucedido no meu propósito, na minha intenção. O nosso versículo diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Certamente que este texto está inserido num contexto que temos vindo a considerar, e seria bom se nós não nos esquecêssemos do contexto que para trás temos vindo a considerar. De qualquer das maneiras, o meu contributo hoje vai ser diferente no seguinte. Em janeiro de 2014, eu comecei a comentar a Epístola aos Efésios em verso. Em julho de 2015, eu estava a comentar o capítulo 4 e comentei assim os versículos 31 e 32, que são paralelos aqui a Colossenses capítulo 3, onde nós nos encontramos. Eu vou procurar, porque a questão da poesia, a poesia tem que ser, na minha ótica, gosto muito de ler poesia mais do que ouvir poesia, embora ambas as verdades são verdade e são importantes. O ouvir, por vezes, que é bom, por vezes não nos permite parar para meditar, porque é corrido, enquanto que o ler podemos parar para meditar. Aqui também podemos parar a gravação e podemos também meditar. De qualquer das maneiras, Efésios capítulo 4, versículos 31 e 32 é uma passagem paralela desta, que até já referimos nos estudos anteriores, e que diz assim: toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémias, e toda a malícia seja tirada dentre vós. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que nós vemos aqui é que a necessidade de perdoar-nos uns aos outros tem a ver com o facto de muitas vezes haver amargura e poder até haver ira e cólera e gritaria e até blasfémias e todo o mal, toda a malícia que pode perturbar os relacionamentos e afetar os relacionamentos
E o apóstolo diz para nos perdoarmos. Ora, na nossa passagem, e convém reler outra vez, que é para não perdermos de vista, diz que nós devemos nos suportar uns aos outros e não ficarmos com amargura, ira, cólera, gritaria, e etc. E perdoarmos uns aos outros. E se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo nos perdoou, assim nós também devemos fazer. E esta passagem em Efésios diz perdoando-nos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Bem, penso que agora estamos em condições de eu poder tentar ler aquilo que eu escrevi e que fui escrevendo em 2015. Sobre Efésios capítulo 4, versículo 31, que diz: toda a amargura, ira e cólera e gritaria, blasfémias e toda a malícia seja tirada dentre vós, escrevi assim, sobre o aspecto seja tirada. Nós temos coisas que tirar, temos coisas a adicionar. Vamos mangas arregaçar e esta obra começar? Tirada, não reduzida, também não diminuída. O Deus que não é escasso requer todo o nosso espaço. Ira, cólera, amargura, gritaria e blasfémias, é tudo descompostura, manchando almas abstémias. Depois, nesse mesmo versículo, e falando da amargura em concreto, que deve ser tirada, escrevi assim: o que Deus diz da amargura? Que nem raiz devemos ter, tenhamos muita doçura e com ela ensino a valer. Ora, sobre a raiz da amargura que não devemos ter, a Bíblia diz, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura, portanto, vos perturbe e por elas muitos se contaminem, lemos em Hebreus 12:15. E relativamente à doçura que nos permite ter ensino a valer, a Bíblia diz em Provérbios 16:21, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Que sejamos doces e não sejamos amargos. Relativamente à ira, nessa mesma passagem, escrevi assim, comentando em verso: a ira está na tirada. Deixem-me fazer aqui um pequeno parênteses, porque a palavra tirada tem a palavra ira no meio. Ira, da, tirada. A ira está na tirada. No tirar a ira. É verdade. A ira só tem uma posição para o cristão. É ser tirada. A ira está na tirada. Que a alma não seja enganada. Ou será despedaçada, torna a ira abandonada. Da cólera nos despamos. Do novo homem nos vistamos. É assim que nos renovamos para aqueles a quem amamos. E como nós sabemos, e eu na altura até fiz uma chamada a este pequeno comentário, referindo Colossenses 3, 8 a 14, nós estamos em Colossenses 3, 13, e reparei que relativamente a Colossenses 3, 8 a 14, que eu no início do nosso estudo, no meu contributo do nosso estudo hoje, fiz referência ao facto de vermos o contexto do que está para trás, e de facto o que está para trás é aqui referido dos versículos 8 a 14, e como nós certamente que nos lembramos, falamos do novo homem, de que nos devemos revestir e despir do velho homem. Eu vou ler outra vez esta quadra que diz: da cólera nos despamos, do novo homem nos vistamos, é assim que nos renovamos para aqueles a quem amamos. Depois, relativamente à gritaria, que deve ser tirada também, no versículo 31 do capítulo 4 de Efésios, escrevi assim: não é por falar mais alto que alguém será ouvido, mas por nunca se ser falto do seu sossego provido. Depois, relativamente às blasfémias, que devem ser tiradas também, escrevi assim: ofender a divindade é a pior ruindade. Como é possível blasfemar do enorme amor difamar? Sim, blasfémias é ofender a divindade. Depois, toda a malícia deve ser tirada, diz a passagem. E sobre isso escrevi assim: não existe mal venial. O mal é todo ele mortal. Por conseguinte, é crucial expulsar tudo que é letal.
Como nós sabemos, na Igreja Católica é dito, eles dividem o pecado em pecados veniais e mortais, ou seja, pecados que eles consideram que não são assim muito maus e os pecados mais graves que são os chamados mortais. Mas na Bíblia, como eu escrevi, em verso, não existe mal venial. O mal todo ele é mortal. Por conseguinte, é crucial expulsar tudo o que é letal. Depois chegamos ao versículo 32, que eu cito e que é bem paralelo a este do capítulo 3 e versículo 13 de Colossenses. Antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo. Antes sede. Meu Deus privilegia o ser, em total agravo do ter, não apenas nas coisas más, mas até no que nenhum mal faz. É verdade. Sede, diz Deus. Meu Deus privilegia o ser, sede, em total agravo do ter, não apenas nas coisas más, mas até no que nenhum mal faz. Depois, neste mesmo versículo, quando nós lemos sede uns para com os outros benignos, escrevi assim: devemos sempre fazer bem, sem nunca jamais olhar a quem. Se nós não formos benignos, não seremos fidedignos. Somos imitadores de Deus. Benigno sou, diz o Senhor. Oh, sejamos benignos seus, imitando também no amor. Depois, quando nós lemos neste versículo, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, portanto, sede uns para com os outros misericordiosos, escrevi assim: não recebo o que mereço, não te dou o que mereces. A razão é o grande preço. Será que não te enterneces? Isto, de facto, devia levar-nos a refletir profundamente para percebermos que aquilo que nos é pedido para fazermos em relação aos outros foi aquilo que nós próprios recebemos da parte do Senhor, o seu perdão. Depois, ainda no versículo 32 de Efésios 4, quando ele diz perdoando-vos uns aos outros, escrevi assim: pautemo-nos pelo perdão, marca da nossa salvação. Revelar perdão ao irmão é revelar confirmação. De facto, quando nós perdoamos ao irmão, confirmamos que de facto recebemos a salvação e que fomos perdoados por Deus. Que isto possa também ter peso na nossa reflexão. Depois, quando o apóstolo diz perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoa em Cristo, escrevi assim, em tom de comentário em verso: não perdoas para ter perdão, mas porque Deus te perdoou. É quem aceita a salvação que com o seu perdão se achou. E depois, quando nós lemos que Deus vos perdoou em Cristo, escrevi assim: só em Cristo se tem perdão. Não existe outra solução. Olha, portanto, para a cruz, onde em Jesus remissão luz. E quando ele diz, como também Deus vos perdoou em Cristo, e aqui destaco Deus em Cristo, Deus vos perdoa em Cristo, portanto, Deus em Cristo, escrevi assim: não podes ver Deus em Cristo? É a sua palavra que diz. Quantos há que o têm visto, lendo o seu santo registro? Espero que tu também vejas Deus em Cristo. Até porque diz a Bíblia, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. E pôs em nós a palavra da reconciliação. Como faz isto sentido agora? De facto, ele não nos imputando os seus pecados, pôs agora também a nós esta palavra da reconciliação que ele próprio teve para connosco quando nos reconciliou. Depois, ainda sobre Deus em Cristo, escrevi ainda assim: não podes ver Deus em Cristo? Olha para a cruz do Calvário, vi ali Deus imprevisto, salvando o deficitário. Deus de facto estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, como está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5. Quando nós lemos que Deus nos perdoou em Cristo, e aqui a expressão a destacar é perdoou em Cristo, escrevi assim em comentário: o que não se tem em Cristo? Perdão, redenção, salvação. Só em Cristo há aprovação. Olha bem para o registro. E depois lemos em Romanos 16:10 que nós fomos aprovados em Cristo. De facto, o que não se tem em Cristo?
perdão, redenção, salvação. Só em Cristo há a mesma aprovação. Olha bem para o registro. E por último, e não menos importante, lemos assim: vos perdoou em Cristo. Em Cristo. Como em Cristo tenho tudo, e como em Cristo eu tudo sou, só é que não sou... Perdão, eu vou ter que dizer outra vez que eu já me enganei. Como em Cristo tenho tudo, e como em Cristo eu tudo sou, como é que não sou sobretudo agora que eu em Cristo estou? De facto, o Senhor merece todo o louvor e toda a glória, através também dos nossos atos, reflexo da sua graça para connosco. Que Deus nos abençoe e que o seu nome seja glorificado pela nossa vida, traduzindo a graça que se manifestou aos nossos corações. Amém.